Bem, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para duas visitas muito importantes. Vocês se lembram que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente para ver Jesus? A tradição diz que eram 3 magos, até arrumaram os nomes para eles, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que eram 3, nem que tinham nomes, nem o nome deles. Mas o importante é que aqueles magos eram homens ricos, intelectuais, homens fiéis, crentes, que vieram adorar a Jesus em seu nascimento. Eu achei importante que, embora Jesus fosse uma criancinha, eles reconheceram a divindade de Jesus e o adoraram na sua infância. Mas agora, na fase final do ministério de Jesus, outra classe veio procurar Jesus. Esses eram os gregos do Ocidente. Tá claro? Então, Jesus foi adorado pelos magos quando nasceu, mago do Oriente, e ele foi procurado pelos gregos quando estava para morrer. E diz aqui no verso 20 do capítulo 12 de João: entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. 21 dizem: estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Queridos, essa pergunta aqui é muito importante, né? Será que você também quer ver Jesus? Você quer conhecer Jesus? Você quer relacionar-se com Ele? Você quer buscá-lo de todo o coração? Não se esqueça que a nossa salvação está em Jesus. Bem, aquela notícia, ela trouxe alegria para Jesus. Jesus que estava sendo rejeitado, perseguido, ameaçado. Aqui diz assim o verso 21, 22, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Irmãos, diz a inspiração que aquela manifestação, aquele interesse dos gregos em buscar a Jesus, causou muita alegria em Jesus. Ele percebeu que o seu sacrifício não seria em vão. Embora ele sofresse de perseguição, de opressão, de espionagem, tudo aquilo contra ele, aquela frase dos gregos, queremos ver Jesus, eles queriam conhecer a Jesus, causou a Jesus muita alegria. Agora Jesus usou uma parábola muito interessante. Verso 24 diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Vamos imaginar que você tenha em casa, eu me lembro quando eu era garoto, com meu pai, a gente plantava milho, plantava feijão. O que acontece quando nós jogamos um grão de feijão, um grão de milho, um grão de trigo na terra? Aparentemente aquele grão morre, mas aquele grão morrendo, dele sai uma raiz que vai produzir um pé de milho, um pé de feijão, um pé de trigo, e vai multiplicar. Então Jesus falou assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando aqui da sua própria pessoa, que para que milhões se salvassem, era preciso que ele morresse. E aqui diz assim: quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Bem, querido, aquela parábola de Jesus não se aplicava apenas a ele, mas também aos seus seguidores. Quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós morremos para esse mundo, quando morremos para o pecado, nós nascemos para a vida eterna.
E agora Deus nos usa para que levemos essa verdade do Evangelho a muitas pessoas. Agora, irmão, quando Jesus estava na presença dos gregos ali que queriam vê-lo, ali ocorreu uma amostra do sacrifício de Cristo. Jesus, ele sentiu o pavor da morte com antecipação. Verso 27 diz assim: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. Irmão, naquele momento, quando Jesus estava perante os gregos, ele sofreu uma angústia tremenda. Diz a inspiração que ele ficou pálido de morte, de angústia. E ele diz assim: será que eu vou pedir ao Pai para me livrar desta hora? Ele diz: não, eu vim para esta hora. Queridos, Jesus enfrentou a angústia, enfrentou a morte com coragem, porque ele sabia que pela sua morte, como ele ilustrou, né, o grão de trigo caindo na terra ia morrer para produzir muito fruto. Quer dizer, ele morrendo na cruz por nós ia produzir muito fruto para a eternidade. E quando Jesus orou: Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Irmãos, aquela voz ali foi ouvida pela multidão. Só que cada um interpretou de uma maneira. Verso 29 diz assim: a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Mas os gregos, aqueles que creem em Jesus, perceberam a voz de Deus. E Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A vitória de Cristo com seu sacrifício na cruz do Calvário ia definir a destruição de Satanás. E Jesus diz assim: o príncipe deste mundo será expulso. E o verso 32, queridos, é muito significativo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como levantado da terra? Jesus ia ser erguido na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário chamaria a atenção, não só do nosso mundo, mas de todo o universo. Então ele diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Verso 33 diz assim: ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Queridos, por que aquela pergunta? Irmãos, é que a missão de Cristo, interpretada pelos mestres da lei, era totalmente diferente da realidade. Então, como já mencionamos, o Isaías 53 fala de Jesus como cordeiro levado para o matadouro. Mas os judeus esperavam outra coisa, esperavam que o Messias viveria para sempre, ele conquistaria os romanos, dominaria a nação judaica e ergueria os judeus numa posição elevada perante o mundo. Mas Jesus falou assim: não, o Filho do Homem é como um grão de trigo que vai cair na terra, morrer para produzir frutos para a vida eterna. E diz o verso 33, 36, a parte final, diz: depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles.
E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Queridos, nós sentimos muito em dizer que, embora Jesus fosse seguido por milhares de pessoas, apenas poucos o receberam. E qual é a nossa posição? Será que nós estamos entre aquela grande multidão que acompanhava Jesus, mas que o rejeitou? Ou entre aqueles poucos que o receberam? E aqui o João apresenta uma profecia do verso de Isaías que diz assim: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entenda com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Queridos, quando a pessoa rejeita a luz da palavra de Deus, ela vai se tornando cega. Finalmente ela peca contra o Espírito de Deus. Verso 41 diz assim: Isaías disse isto porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, aqui nós vemos uma classe que conheceu Jesus, mas se acovardou. Eles tinham medo de confessá-lo. Os judeus haviam decidido que quem confessasse a Jesus publicamente seria expulso da sinagoga. Observem que aqui no verso 42 do capítulo 12 diz assim: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não ser expulso da sinagoga. Qual foi a razão? O verso 43 diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há muitas pessoas que têm evidência, têm prova que Jesus era o Salvador, mas têm vergonha de confessá-lo. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julga. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me deu. Queridos, nós vemos aqui então, sempre há duas classes. Mesmo aqueles fariseus que creram em Jesus, muitos deles não o confessaram por covardia, pelo medo de serem censurados pelos líderes. Querido, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, devemos ser fiéis a Deus, fiéis à nossa consciência. E devemos, com a sua graça, confessá-lo diante do mundo, não importa as consequências. Eu pergunto a você, como é que você confessa Jesus na sua casa, na sua escola, no seu trabalho? Você tem vergonha de Jesus? Ou você se realiza ao falar de Jesus para outras pessoas? Seja na sua casa, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Deus quer que você e eu sejamos testemunhas fiéis para representar a Jesus onde quer que formos. Oro para que Deus o abençoe ricamente, conhecendo Jesus e revelando o seu caráter perante as pessoas. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.
corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz